E a gente morreu sem um chamado, falar com Jesus, amor. A transformação que desejamos O que tá acontecendo? todos somos um, estamos juntos. Maria olha por nós, não é fácil. Nunca há de ser, mas estamos juntos. Maria olha por nós, somos jovens, unidos no amor. Somos jovens de Nossa Senhora. Somos jovens unidos no e partilha. Somos irmãos, esforços pra crescermos e em seu nome louvar. Vamos prisioneiros de amor. Basta dizer, basta dizer. Vamos prisioneiros de amor. Nosso Rapaz, mas tá difícil essa live de sair, hein? Opa, tá me ouvindo? Opa, foi. Eu tava te mandando convite aí, como você não aparecia pra mim, eu não tava aparecendo pro senhor, tava complicado. Rapaz, mas essa live tá difícil de sair, hein? Jesus, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver se agora vai. Estão me ouvindo bem? O pessoal tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Legal. Tô te ouvindo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar pro senhor se apresentando, pra quem não conhece. Será que tem alguém assim, que não conhece o senhor Ah, também, né? para aí, André. Pega leve. Porra. Bom, meu nome é Robson, sou casado, tenho 3 filhos, sou professor de filosofia. Há algum tempo já eu trabalho com formação humana, especialmente dos jovens. Eu fiz parte do CAOV durante alguns anos aqui em Niterói. Eu sou de uma família não cristã, eu sou um convertido, flamenguista, octacampeão brasileiro, isso é importante. Amém, amém. Amém. O que mais? Acho que é isso, assim. Eu me dedico há muito tempo já a formar famílias melhores, a tentar formar famílias melhores.
Mas é isso. Aqui em Niterói eu ajudo de longe, muito longe, a equipe do O. Não sou um bom ajudante não, viu? Eu dou muito mole. Mas eu ajudo, eu tento ajudar um pouquinho a equipe aqui. A equipe aqui é muito boa, né? Mas é isso. Eu tô nesse apoio à família, ao grupo aí uns 8, 9 meses, eu não sei exatamente quanto, mas acho que não tem um ano ainda não. É isso, André. Amém. Então, professor, eu te chamei aqui para a gente conversar um pouco sobre até botei na arte meio errado, que era para ser eu botei discernimento, mas não é discernimento. É ih, rapaz, agora acho que fugiu na mão. É o sacramento do matrimônio, né? Sim, Que tanto está sendo muito deportado hoje em dia, está sendo uma bagunça. É uma coisa, depois é outra, e hoje existe várias formas de auto-interpretação do casamento, e aí a gente está nessa confusão toda, e eu queria saber e tentar organizar como funciona o sacramento do matrimônio, que não é qualquer coisa, né? é, É um sacramento, né? é um sacramento. André, você é casado? Não, não, Ainda sou não. casado não. Você, bom, o grande problema do nosso momento, um dos grandes problemas do nosso momento histórico, André, é que o cristianismo perdeu força. Isso é, isso é claro, basta você abrir os olhos. Num país culturalmente marcado pelo cristianismo, não haveria abortos como há. Pobreza Sim, sempre houve, mas abortos não, porque o aborto é muito cruel, né? O aborto mata uma pessoa que não tem defesa. Então, um país como o nosso, que tem abortos como tem, não pode ser um país cristão. Se você abre os olhos e vê o nível de pobreza que está no nosso Brasil, pobreza extrema. Eu não falo de bêbados, eu não falo de drogados, porque em alguns casos, não sei que não são todos, em alguns casos, aquela vida é uma vida escolhida. Eu falo de miséria onde não há saída. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, onde ainda há pessoas que não têm o que beber, não têm água para beber. Num lugar desse, onde há esse grau de miséria, o cristianismo não entrou. Porque nenhum cristão ficaria tranquilo sabendo que tem um irmão seu morrendo de sede ali do lado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quem tem diante de si essas verdades sabe que o cristianismo perdeu força. E quando o cristianismo perde força, André, o primeiro sacramento a morrer é o matrimônio. Porque, veja, o sacerdote, os religiosos em geral, em alguma medida, eles são protegidos pelos males que tocam a sociedade. Eles têm lá a casa deles, têm lá o convento deles. Ainda que o mal esmurre a porta, há uma porta entre o mundo e o sacerdote, entre o mundo e a clausura da freira. No caso do matrimônio, quando a sociedade se deturpa, o primeiro que sofre é o comerciante, que tem que lidar com o safado do lado, ou funcionário público, ou professor, ou advogado, ou agricultor, entende? Então, o calcanhar de Aquiles de uma sociedade que está em crise, o sacramento que mais sofre é o sacramento do matrimônio. Então, se nós quisermos mudar um pouquinho o rosto do Brasil, se nós quisermos explicar às pessoas como amar o próximo, amar o professor, amar o aluno, amar a empregada, amar a esposa, amar o filho, amar a avó, se nós quisermos renovar o rosto do Brasil, é necessário que nós ensinemos as pessoas a amar o esposo e a esposa. Porque, como diz Paulo VI, a família é a primeira escola de virtudes. Você aprende a ser honrado, justo, paciente em casa. E aí você vai ser honrado, justo e paciente no trabalho. Entende? Então,
Qual é o problema? Você pergunta, qual é o problema do nosso tempo? Por que o matrimônio passa por uma crise profunda? Porque nós não aprendemos a amar. E quando a sociedade está marcada pelo desamor, o primeiro sacramento que sofre é o matrimônio. E aí temos que fazer o esforço contrário. Temos que enfocar, temos que investir fortemente no vínculo matrimonial, para que o futuro reserve uma sociedade melhor para nós. Amém. E é complicado porque hoje a gente tem muitos estímulos à maré contrária, sabe? A gente tem muito filme, muita série, muita coisa bombardeando para a gente tomar o caminho ao contrário do casamento, do matrimônio. E isso é um problema sério, sabe? Porque é o tempo todo, sabe? Né? É meio que uma munição que nunca acaba. Aí você liga a televisão, aí troca de canal, aí você liga o rádio, aí você está conversando com alguém, aí você está escutando alguém, aí você está fazendo isso. Então está sempre o mesmo discurso sendo batido de todos os lados, sabe? E como que a gente pode começar a se proteger sobre esse ataque de informações? A primeira coisa que tem que ser feita, André, é desnudar, tirar o véu disso que você acabou de dizer. E você não é o único a dizer isso não, tá? Eu ouço isso direto. Uhum. O nosso tempo não é o pior tempo que já aconteceu, não é. Em Roma, no século IV, III, era cabeça a cabeça com esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Cabeça a cabeça. Tem uma coisa que nós somos piores, eu acho. A internet, ela é cruel nisso. Mas só nisso. Com relação às maldades que o homem pode fazer, o século III, o século II, estão aí cabeça a cabeça com o século XXI. Cabeça a cabeça, disputando ali. A diferença que nós temos é só uma. Se Calígula quisesse fazer qualquer tipo de barbaridade luxuriosa com seu cavalo, ele fazia. Isso não é comum no nosso tempo. Mas ele não podia pensar nisso no banheiro, enquanto dava uma cagada, entendeu? Não dá. Sim. E nós hoje, a internet faz isso. Consegue levar até o canto do banheiro a pior das lascívias. E isso é ruim. Mas isso se resolve, André, com um bloqueio no WhatsApp, um bloqueio, um antivírus, se resolve. A questão toda é que no século III, os cristãos queriam de verdade seguir Cristo. E hoje em dia, eu não sei. Eu não sei. Na verdade, eu tenho se Nosso Senhor voltasse hoje, eu não sei se nós seríamos tantos assim, não. Se aqueles que querem seguir Cristo são tantos assim, não. Porque qualquer coisa a gente já pula, qualquer coisa a gente já reclama. Então é isso, tá? Não é tão ruim. Houve tempos piores, como eu falei. O tempo de Calígula era do caramba. Era muito ruim moralmente. Só que nós temos hoje, de fato, uma coisa que não tem no passado, que o mal vai até você enquanto você está dormindo. Então tem que ter caminhos. E tem caminhos, tá? Não é o fim do mundo, não. Há caminhos para tornar o seu relacionamento um relacionamento mais saudável. Mas isso custa. E esse é o problema, André. Se me permite, se eu dou mais uma esticadinha aqui. Esse é o problema. Por que é tão difícil para as pessoas tomarem a decisão pela verdade, pela virtude, por Jesus? Por quê? Porque esse tipo de aposta vai levar essa pessoa a ter uma recompensa no futuro, André. Daqui a 20, 30 anos, depois que morrer. E o nosso tempo quer rapidez. Nosso tempo quer resposta agora. Então, eu tenho na minha balança seguir Jesus e o matrimônio como Deus pensou e ter a recompensa disso daqui a 20, 30 anos, quando a miserável da minha mulher morrer. Ou então, ir aqui na esquina, na casa das primas, e ter uma recompensa rápida. Os homens de hoje querem recompensa, homens e mulheres, hein? Não se esqueça. Homens e mulheres. Querem recompensas rápidas.
E isso não é cristianismo, isso é instrumentalização. Nunca rima com Jesus Cristo, com o cristianismo, fazer do outro meio para os meus prazeres, tornar o outro meio das minhas satisfações. Nunca rima com o cristianismo. Então, toda vez, você pode estar na dúvida, Robson, eu não sei se eu estou num relacionamento saudável, eu não sei se o meu namoro vai para frente. A pergunta é a seguinte: você faria algo por ele ou por ela sem receber recompensa? Ou tudo que você faz é para que você seja recompensado materialmente, fisicamente? Se você pensa assim, esse relacionamento não é bom. Você está usando ou sendo usado por alguém. Entendi. É porque a gente tem a tendência de mais copiar o que a gente mais vê, entendeu? Uhum. Vou te dando, eu nasci em 89. Eu cresci na década de 90. Então eu cresci com séries, filmes, animações daquela época. Então a gente já tinha naquela época existia uma narrativa chamada Jornada do Herói, aquela jornada que você começava do ponto A e você ia evoluindo até o ponto B ou C. Então você tinha essa jornada que você fez. Hoje não existe mais isso. É meio que os desenhos, a cultura pop, ela tá empurrando como eu posso dizer, uma revolução, uma briga, sabe? Deturbando, dizendo, ó, tudo que você viu antes tá ruim e é aqui que a gente está dizendo que é novo. Então isso deve estar isso está gravando a situação ou simplesmente foi teoria da minha conspiração mesmo, na minha Não, cabeça? não é conspiração, não. Acontece que o que você disse é metade da história. É metade da história. Uhum. Você faz cinema, André? Eu curto Não, muito cinema. você faz cinema, você estuda cinema? Porque você falou da jornada do herói, Eu estudo. não é muito comum que alguém falar isso assim, se não estuda Eu cinema. estudo. Então. Eu estudo. O fato é que, olha só que curioso você falou. A jornada do herói, ela é uma teoria de um americano, uma teoria para explicar as narrativas do cinema, de literatura e tal. Mas a narrativa não funda a jornada do herói. Não sei se você fica me explicar. Sim, alguém olha para a ponte do Rio-Niterói e vai explicar a ponte e vai dizer por que ela foi produzida daquele jeito, quais são as bases, qual é o pilar mais importante. Mas a descrição do pilar da ponte não funda a ponte. Entende? Quer dizer? Então, a jornada do Entendi. herói, a descrição da jornada do herói não é a causa da jornada do herói fazer sucesso. Não é essa a causa. Boa noite, Marcel. Boa noite, viu? Aí, o O chegando, hein? Aliás, Marcel, cadê o resto do O, Marcel? Cadê o O? Ó pra vocês, ó pra vocês. Tá bom, André? Então, a descrição da jornada do herói não é a causa do sucesso da jornada do herói. Agora você vai entender o que quer dizer. Quando agora, no século XXI, na verdade começou antes do século XXI, já começou há algum tempo, Sim. Hollywood, a mídia, os formadores de opinião decidiram atacar a jornada do herói, criando narrativas diferentes, isso não quer dizer que eles vão conseguir terminar com o sucesso da jornada do herói, entendeu? Porque isso é humano. Quer dizer o seguinte, essa sede antropológica de ver alguém sacrificar-se em favor de outro, essa sede humana de ver a virtude prevalecer, isso permanece na alma humana, mesmo quando Hollywood decide que o vilão vai vencer. Entende? Mesmo quando pegam a vilã da Cinderela e tornam ela a protagonista, a Malévola, isso não é um sucesso, porque o homem não quer isso, entende? Quer dizer? Olha que curioso, quais são os filmes, mesmo os filmes recentes, que fazem sucesso a contragosto de Hollywood? Os filmes que têm a jornada do herói. Rei Leão, Star Wars, os clássicos da DC e da Marvel. Qual a maior bilheteria do mundo? É o filme da Marvel, que é uma jornada do herói. São 13 filmes, 13 ou 14, não lembro mais, mas ali está o herói, o Homem de Ferro. É exatamente uma jornada longa, longuíssima, mas é a jornada do herói.
Então, eu estou dizendo para você o seguinte, e eu tenho plena certeza disso, plena certeza. Quanto mais Hollywood enfiar porcaria goela abaixo do povo, e vai enfiar muita porcaria ainda, quanto mais fizer isso, quando um filme ou uma série descrever com qualidade a jornada, vai ser mais um sucesso. Porque a alma do ser humano quer isso. A alma do ser humano quer beleza, bondade, justiça, verdade. E quando isso é oferecido, ainda mais quando tem muito tempo de secura, quando são coisas ruins oferecidas, quando aquilo aparece, o homem quer. Porque o homem é assim. Entende? Então, não sei se você acompanha, André. Você é de qual bairro de São Gonçalo, André? Eu sou do Gradinho. Gradinho, Padre Cláudio. Antes, né? Não é mais, né? Não tá mais aí há algum tempo. Não. É... Agora eu padre. Quem? Pode falar. Quem é o Pode pai? falar. Quem é o pai de lá? Esqueceu? Tiago. Tiago. Mande um abraço para o Tiago, gente boa. Eu estava dizendo, quando surge um bom filme, aquilo arrasta as pessoas. Arrasta. Por mais que Hollywood faça porcaria. Então, eu estava dizendo o seguinte, à medida que o ser humano vai se enchendo de mais informações, quando surge uma pequena informação verdadeira, o homem corre como se fosse um sedento no Saara, porque é isso que ele quer. Isso explica tantas boas séries assim que arrebentam, porque no fundo nós buscamos essa jornada, isso que está na alma humana, entende? Eu estava dizendo isso quando fez a brincadeira. Acontece a mesma coisa com os matrimônios, André. A mesma coisa. Você olha para o matrimônio do tio, o tio bate na tia. Você olha para o matrimônio da tia, a tia chifra o tio. Você olha para o matrimônio em casa, não é aquilo que você queria. Você quer algo diferente. Mas eu estou cercado de mais exemplos. Sim, mas minha alma quer fidelidade. Porque é isso que nós queremos. Constância, fidelidade, paz. Então, há muitos casos, em que matrimônios bons nascem porque aqueles componentes não tiveram boa esperança em casa. Então, como você disse, o cerco de maus matrimônios não gera mais mau matrimônio. Às vezes, é daquele lixo ali, onde o amor não é julgado, não é vivido com dignidade, é que as pessoas falam, eu não vou ser assim quando crescer, eu vou ser diferente. Claro que tem a mão da graça, claro que tem a mão de Deus aqui, mas Deus faz assim, né? Porque veja bem, André, se fosse simples assim, olha só que... Pensa comigo, André, você parece um cara inteligente. Dizem assim algumas pessoas, não, Robson, infidelidade é genético. A pessoa nasce, não, a pessoa passa. O avô era infiel, o pai era infiel, você vai ser infiel. Então eu sou condenado a ser infiel à minha esposa, porque há uma hereditariedade do mal. A pergunta que eu sempre faço, André, é a seguinte: se a infidelidade é hereditária, quem foi o primeiro? Quando começou isso? É claro que tem que ter um início. Então, o primeiro, aquele que começou não foi hereditário, foi porque ele quis, a vontade dele. Então, se é porque ele quis, basta que eu, na lista de infiéis à esposa, dê um basta, não. Se começou com um ato de vontade, vai terminar com um ato de vontade. Entende? Então, para responder a sua pergunta lá no início, que eu já enrolei tanto, dei tanta volta, maus exemplos são capazes de influenciar, sim, os outros matrimônios? Não. Basta que tenha vontade para ser forte e pensar o que você tem que pensar. Amém. Professor, eu separei algumas perguntas para a gente desenvolver o assunto. Eita! E eu queria começar com o que é o sacramento do matrimônio. Bom, vamos lá. A audiência de vocês é uma audiência boa, deve saber que matrimônio é o sacramento de serviço, tá? Então são sete sacramentos. Sacramentos de iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia. Sacramentos de cura,
extrema-unção e confissão, e sacramento de serviço, sacerdócio e matrimônio. O matrimônio é um sacramento que, como todo sacramento faz, envia uma graça eficaz àqueles que recebem e tem como meta formar uma comunidade de amor aberta à vida para que os membros desse relacionamento sirvam à igreja. Isso é o matrimônio. É um jeito de amar a Deus amando o seu cônjuge, sendo aberto à vida e permitindo que eles se consolem mutuamente. Entendi. Amém. Como a gente, geralmente, nós como leigos, como jovens, a gente não tem muita noção do como que é grande a grandeza do sacramento da igreja, sabe? A gente, o maior problema do século XXI que eu vejo nessas lives que eu faço é a falta de conhecimento, sabe? A falta de saber o que está acontecendo. Porque as pessoas hoje elas veem algo e já se auto-interpretam o que é. Então não há o sacramento, é isso, aquilo, aí já levam para um outro lado e tal. E acaba perturbando o que de fato é o objetivo principal, né? Posso te interromper? Pode. As pessoas pensam assim, o André, olha, a igreja está errada com relação ao matrimônio. Porque as pessoas ao meu entorno fazem diferente de mim. É isso que as pessoas pensam. Olha, a igreja diz, matrimônio é homem e mulher. Mas ao meu entorno, eu tenho um primo, tenho uma prima, tenho um amigo e tal, que são homossexuais. Então, a igreja só pode estar errada. Por quê? Se ela tivesse certa, não aconteceria isso. Agora, André, pensa o seguinte. No meu entorno tem pedofilia. Pedofilia está certa porque existe? No meu entorno tem assalto. Assalto está certo porque existe? Você sabe o que é necrofilia, André? Não. Necrofilia é o ato de usar sexualmente cadáveres. Isso existe. O fato de existir isso, tá certo? Não. Então, esse argumento, olha só, em meu entorno há ações que são diferentes do que a igreja fala. Então a igreja está errada? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque as pessoas são livres. E pessoas livres fazem o que querem fazer. Então, quando a igreja diz, há um modo ótimo de amar o seu cônjuge, há um modo ótimo. Há modos péssimos, mas há um modo ótimo de amar o seu cônjuge. Ela não está sendo intolerante com quem quer fazer diferente, só está dizendo que há um modo ótimo. Que você pode dizer sim ou não. Mas há um modo ótimo. Entende? O que não dá é para você, às vezes, usar, como disse ontem, né, no Evangelho, quando Jesus diz amai o seu irmão, você concorda. Ah, isso aí, Jesus está certo. Tem que amar o próximo. Aí quando Jesus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, fala, não, aí é demais, né? Está sendo muito intolerante. As duas coisas estão juntas, não são separadas, tá? Isso aí, Maciel, Deus nos criou para sermos livres. Exatamente. Só que a liberdade não é fazer tudo o que você quer. Porque veja, você deixaria, Maciel, os seus sobrinhos livres com facas e adagas na cozinha? Não, porque se eles fizerem algumas coisas, eles podem se machucar. Então, a liberdade não é fazer tudo, porque tem coisas que nós fazemos que nós nos machucamos. Então, a liberdade é fazer o que deve ser feito. O que eu devo fazer livremente para manter-me vivo? Eu tenho que comer. Então, a alimentação é um exercício bom da liberdade. Se eu me alimento, eu mantenho-me vivo. Mas tem coisas que eu posso fazer que eu não vou facilitar, não vai ser fácil manter-me vivo, não. Eu posso livremente pular de um prédio. E essa ação livre vai ter como consequência a minha morte. Então, né, ser livre não significa fazer tudo o que se quer. Que há coisas que você faz que coloca você em risco inclusive de morte. Eu sei que você não quis dizer isso, Marcelo, só estou explicando para a audiência, tá? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Exatamente. Mas sabe o que é, André? Que nós temos hoje no mundo, na verdade no Brasil não, no mundo, uma frase que ela é muito ruim. É uma frase de Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, que diz assim a frase, abre aspas, minha liberdade termina quando começa a do outro. Fecha aspas.
Essa frase é muito bonitinha, mas ela é profundamente má. Porque ela diz o seguinte, André, olha só. Ó, eu tô aqui fazendo a minha bagunça. E aí você reclama. Tá muito barulho. Aí eu paro por respeito a você. Aí você fala, pô, então Sartre tinha razão? Não. Porque eu tô aqui na minha bagunça. Aí você fala assim, pô, eu quero participar dessa bagunça também. E nós dois aqui? Opa, mas e se o que a gente faz tá errado? Então quer dizer que não tem ninguém... Não, mesmo que a gente de acordo faça uma coisa errada, isso tá errado. Não é porque você não se incomodou, entende? Ah, mas não incomodei sim, mas a coisa tá errada, mesmo que ninguém se incomode. O André, no século XVIII, aqui, um pouco tempo atrás, tá? Anteontem. No Brasil, a escravidão era permitida. Ninguém se incomodava. O fato de ninguém se incomodar tornar uma coisa menos ruim? Não. Não torna a coisa menos ruim, porque ninguém se incomoda. Entende? Então, o erro de Sartre é achar que a liberdade é só um não fazer. Olha, se você não se incomoda, então aqui no meu cantinho eu posso fazer o que eu quiser. Não, liberdade não é isso. Liberdade é a potência, a capacidade de fazer o que eu devo fazer para me tornar melhor. E tem coisas que eu faço sozinho que não me tornem melhor, me torna menos bom. Ficou claro isso? É meio difícil mesmo, tá? Mas consegui dizer? Entendi. Entendi. Quando o senhor falou sobre os dois pontos, amar o irmão, mas não amar Deus sobre todas as coisas que as pessoas viram, me lembrou a biografia que eu estava lendo de São Vicente de Paula, que ele falava praticamente sobre isso, que as pessoas tentam separar a caridade do ponto da espiritualidade, e é algo que tem que ser andada junto, sabe? E aí a biografia dele é linda, ele contando a história dele, a jornada dele de fazer as pessoas melhorarem de vida e para elas se recompensarem, elas irem e ajudarem as próximas das pessoas, não querer dar presente a eles, sabe? Que as pessoas viam automaticamente dar presente, dar mimo para ele e falam, não, eu não quero que você ajude outra pessoa, fazer meio que aquela corrente, sabe? Então, Legal. eu achei bastante interessante essa reflexão. Eu queria fazer uma segunda pergunta, quais são Pergunte. os pilares do sacramento, do casamento, perdão? Bom, são basicamente 4 princípios que devem... Bom, a pergunta é muito difícil, tá? É muito ampla, assim. Mas eu acho que você quis dizer o seguinte, o que constitui um matrimônio válido? Eu acho que é essa a pergunta, né? Parece que é isso. Quais são as notas cognitivas que determinam se aquele matrimônio é certo, é bom ou é mal? Quer dizer, está de acordo ou não está de acordo com o que é necessário. Então, a primeira coisa, o matrimônio tem que ser uma ação livre. Livre. Nunca um matrimônio vai ser um matrimônio como Deus quer se for forçado. Nunca. E aí nós já tiramos um monte de problema aí do meio do caminho. Por exemplo, gente que casa porque tem engravidou. Péssimo. Né? Péssimo. Porque... mas e a vergonha? A vergonha já passou, meu irmão. Já arrebentou com a vida da menina e vice-versa. A questão agora é se vai forçar um relacionamento à toa só por vergonha, o que é pior. Então, liberdade. O matrimônio precisa ser aberto à vida. Tá? Então, se alguém casa, o André, com a intenção de não ter filhos, mesmo que seja no coração, tá? Mesmo que ninguém saiba, só Deus. Esse matrimônio não é válido. É um matrimônio nulo. Nem houve matrimônio. Tá? Então, mas Robson, isso é tão duro, novamente. Pode ser duro, mas falso não é. Matrimônio é um dom. Você casa, quem tem vocação casa para servir o outro. Se você não tem vocação para isso, você, por favor, não se case. Porque você vai sofrer e vai fazer outros sofrerem. Então, o matrimônio tem que ser livre, tem que ser aberto à vida, tem que oferecer aos cônjuges a união do casal, a união material, física do casal, física. De modo que, depois de casados, os cônjuges não são mais
um do outro. Os seus corpos não pertencem a si mesmos. Eles são uma só carne. Isso aqui dava um curso, tá, André? Mas é muito comum que depois do casamento haja problemas no matrimônio. Porque os cônjuges não querem dar-se mutuamente. Isso é um pecado, que deve ser confessado, inclusive. Se não há motivos graves, o esposo não pode negar o corpo dele à esposa, e vice-versa. Por quê? Porque esse é um aspecto do matrimônio. O cônjuge, perdão, eu falei errado, cônjuge não, os cônjuges devem fidelidade um ao outro, devem servir com o próprio corpo um ao outro, tá? Então esse é o aspecto da fidelidade. Depois é a unicidade, né? Outro aspecto do matrimônio. Os cônjuges são uma só carne. Eu vi uma coisa há pouco tempo, André, que é muito legal, e assim, eu não sei em que nível está a sua audiência, mas é muito interessante. Deus, quando vê o cônjuge, o corpo do esposo, ele vê o corpo da esposa, porque os dois são uma só carne. Daí que vou falar uma coisa que pode ser que choque alguns de vocês, mas tô nem aí. Daí a malícia do sexo solitário. O sexo solitário é quando um dos cônjuges fazem com o seu corpo o que eles não podem fazer, porque o corpo não era mais deles. O corpo é de outro. O corpo é do outro. Entende? A malícia, porque quando a masturbação é uma negação da unidade do casal, da unicidade do casal. Então é uma ferida na essência do matrimônio. Outra coisa importante, o vínculo matrimonial. A essência do matrimônio, André, é aquela frase: eu, fulano, dou-me a você, ciclana, na alegria e na tristeza. Essa é a essência. Quando eu tenho um ato de vontade e digo, eu a partir de agora sou todo seu. Então todo tipo de ação que fira isso vai contra a essência do matrimônio. E deve ser confessado no caso de ser um pecado. E se lá no início, quando tudo começou, a pessoa não tinha vontade de ficar junto, aí então nem matrimônio é. Tudo é falso. Fidelidade, unidade, indissolubilidade. O amor conjugal é indissolúvel. Você que está aqui na EJNS, setor São Gonçalo. Você que no coração você acredita assim, se der tudo errado eu vou embora. Se você pensar isso, você não se case, por favor. Porque você está se enganando e está enganando uma outra pessoa. E você vai sofrer e vai fazer outras pessoas sofrerem. Mas então como é que se eu sou assim, Robson, se eu estou assim e quero mudar, o que eu devo fazer? Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Você pega um ônibus, pega um carro, vai para um retiro e medite sobre o amor de Deus para contigo. O amor de Deus está com você. E veja que Deus não para de te amar. Mesmo quando você faz as piores coisas. Mesmo quando você rouba, quando você mente, quando você trai o seu namorado, quando você usa o seu corpo errado, quando você deseja a morte do outro. Mesmo assim, Deus continua te amando. Se você não entendeu que Ele faz isso porque Ele te ama, você não pode se casar. Porque o casamento é justamente isso. Você vai prometer para Deus que vai amar aquele safado do teu namorado, ainda que ele haja de forma injusta, como você faz com Deus. É isso. Então, essas são as principais características do amor conjugal. Essencialmente, o amor conjugal é a afirmação de que um e outro querem dar-se mutuamente, é o ato de vontade de fazer-se um dom para o outro. E isso tem 4 características: fidelidade, unicidade, abertura à vida
e indissolubilidade. Tá? Eu acho engraçado hoje em dia eu vejo muito. Em 2019 eu vi uma pesquisa que no Brasil nunca se casava tanto, sabe? Tinha um alto índice de casamento. E também ao mesmo tempo tinha um dobro de divórcio, sabe? Uma pessoa já tinha casado mais de 4 vezes, sabe? Durante no mínimo 4 ou 5 anos. E eu acho que ainda não mudou, acho que piorou até de lá para cá. E aí tem essa situação, né? As pessoas entram em um relacionamento através de um certo egoísmo, sabe? De um certo, eu quero ser feliz, aí eu vou lá, vou se apaixonar, eu vou casar, sei que, e vai tentando suprir uma necessidade própria dela. E aí entra nesse dilema que o senhor falou, né? Que a pessoa não entra num relacionamento não pensando em se doar, mas sim se servido, sabe? Então, E André, fica. pode falar. Não, pode concluir. Então, porque você disse, é o segredo, é a receita de todo matrimônio falido. Não existe receita para matrimônio dar certo. Não existe. Eu já vi matrimônio dar certo com 6 meses de namoro e já vi matrimônio dar errado com 10 anos de namoro. Não existe receita. Mas tem receita para dar errado. A receita para matrimônio dar errado é fazer assim: eu quero ser feliz. Aposto minha mão direita vai dar errado. Porque não é eu quero ser feliz. Isso é instrumentalização. Isso é mercado, entendeu? Isso é troca. Olha, eu te prometo o meu corpo e você me faz feliz. André, como é que alguém pode fazer um homem feliz, um homem ou mulher feliz? Não existe. O homem quer a perfeição, quer a beleza, quer a universalidade, quer o ilimitado. Que homem é capaz de satisfazer uma mulher que quer isso no coração? Ou que mulher é capaz de satisfazer um homem que quer isso no coração? Entendeu, André? Eu não quero ser feliz no final de semana. Eu quero ser feliz para sempre. Que mulher pode satisfazer isso nessa vida? Não pode. Então, quando eu vou casar esperando que essa pessoa faça isso de mim, não vai dar errado. Não é que tem chance, vai dar errado. Ou ela aprende no processo que não é isso, ou vai dar errado. Entende? A menina casa pensando que vai casando com um príncipe. Depois de 10 anos o cara tá careca, barrigudo, roncando no sofá. Ela vai pensar o quê? Ah, me ferrei, claro, porque você colocou só. Mas a culpa é dela. Ela colocou a alegria dela em alguém que não é capaz de satisfazê-la. Entende o que eu quero dizer? Então, o segredo, se você é namorado, noivo, tá prestes a casar, e tem essa mentalidade hollywoodiana, eu vou casar, vai ter um anjinho cantando e eu vou ser feliz para sempre, eu peço a você, não faça isso, porque você não vai ser feliz para sempre. E você vai começar um caminho que costuma terminar com muito choro, muita dor e muito caro, porque o processo de separação, especialmente no Brasil, não falo divórcio, não há divórcio na igreja. Se casou, está casado até a morte. Mas o processo de separação, de nulidade, aí nulidade é possível, mas demora, é custoso. Então, antes de fazer isso, pensa um pouquinho. Volta, vai para um retiro, vai para um mosteiro e pensa. Eu, que faço tanta merda na minha vida, Deus me ama tanto. Eu sou capaz de amar esse corno que faz tanta merda? Sou ou não? Se não sou capaz, não se case. E vice-versa, tá? O rapaz que vai casar, olha, Deus me perdoou tanta bobagem que fez na minha vida, tanta porcaria, tanta pornografia que eu vi, Deus me perdoou. E eu sou capaz de perdoar essa menina que está perto de mim, apesar de não ser perfeita. Se você diz, não, depende, então não case. Porque você vai sofrer muito ainda pela frente. Aí você vai falar assim para mim, André, mas Robson, se essa é a condição, melhor não se casar. Você já viu esse texto? Então, por isso que alguns vão ser padre, porque é assim mesmo. É assim mesmo. Professor, como pode ter um diálogo entre um marido e mulher num casamento? Boa pergunta também. Bom, a primeira coisa é saber que diálogo acontece com duas pessoas racionais. Diálogo, em grego, significa dois logos, duas razões. Se não há duas razões, você pode botar para conversar 200 anos, não vai ter diálogo. Diálogo supõe que as duas pessoas estão dispostas a
ouvir a razão. Então, isso significa o seguinte: no meio de uma briga não tem diálogo. Porque estão brigando, não tem diálogo. Então tem que deixar as paixões de lado, passar um dia. Bom, eu não sei quem fez a pergunta, mas vamos lá, vamos dar um dado concreto. Estão namorando, vão visitar a sogra provoca o namorado explode com a sogra, aí a filha explode com o namorado porque mata a tua mãe. O que fazer nesse momento concreto para evitar, para ter diálogo? A primeira coisa é sair de casa e ir para outro lugar. Sair da casa da bagunça e ir para outro lugar. E não falar do assunto, deixa esfriar a fervura, entendeu? Porque na hora que a fervura tá acesa, não é possível ter diálogo. Então, o primeiro ponto é isso. Tem que estar disposto a ouvir a razão e não as paixões. O segundo ponto só se pode ter diálogo com quem se ouve. Antes de começar a falar, tem que começar a se ouvir. Então, eu estou disposto a ouvir o que eu preciso para entender o lado dele ou dela. Se não está disposto, não aprendeu a ouvir, não vai ter diálogo. Tá? Outra coisa, existem vários modos de falar. Existe técnica para isso. Tem a famosa técnica do sanduíche. Né? A famosa técnica do sanduíche. Crítica, não, ao contrário. Elogio, crítica, elogio. Essa é a técnica do sanduíche, né? Ô, meu bem, você tá tão bonita hoje, mas que merda de arroz que você fez, hein? Mas eu sei que foi com boa vontade. Elogio, crítica, elogio. É claro que eu tô falando uma piada, mas assim, é uma técnica para tornar o diálogo menos duro, menos cruel. Deve ser assim, é assim que a gente faz com quem te ama, né? Quem te ama, a gente tenta tratar com carinho, né? Então essa é uma técnica. O que mais, assim, é importante para o diálogo? Sim, não falar... Não, eu vou falar uma coisa bem estranha aqui, né? O diálogo não significa dizer tudo o que passa na alma um do outro. Isso é bem estranho para as pessoas, né? As mulheres falam, mentir. Não, ninguém falou mentir aqui. Mentir é pecado. Mentira tem que ser confessada. Estou dizendo que a única pessoa que te ama do jeitinho que você é, André, com esse cabeção aí enorme, é Jesus. Mais ninguém. Se a sua mãe soubesse que passa essa cabeça suja, ela ia brigar com você. Ela é capaz de... que filho ruim que eu tive. Porque a única pessoa que nos ama exatamente como nós somos, sabendo que nós somos, é Jesus. Então, se só Jesus é capaz de me amar, eu não tenho que contar as minhas lutas, as minhas batalhas, as minhas derrotas especialmente, para minha namorada, porque ela não é capaz. Veja, não é mentir, é não falar. Não, é minha luta, que só quem sabe sou eu, meu diretor espiritual e Deus. Ninguém mais sabe. Entende? Então, diálogo não significa abrir... vou contar para vocês uma coisa, tá? Eu já contei essa história algumas vezes já. Certa vez eu atendi um senhor mais velho que eu já, que converteu-se. E aí, num arrobo imprudente, ele pensou, bom, Deus me perdoou dos meus pecados, eu vou contar para minha esposa não convertida o que eu fiz no passado. A mulher, sim, fingiu que entendeu. Quando pôde, pegou as coisas e meteu o pé. Um dia toca o telefone, ele atende, a mulher foi embora, hein? E ela, a mulher dele, falou, tudo bem? Eu tô aqui no motel com seu amigo. E desligou o telefone. Tudo isso por vingança. Por quê? Porque o rapaz, o senhor, convertido de verdade, não era piada, convertido, achou que a mulher era capaz de perdoar o que ele fez no passado. Só quem nos ama do jeitinho que a gente é, dessa porcaria que nós somos, André, eu e você, é Deus. Se as pessoas soubessem que nós somos capazes, talvez nunca nos perdoassem. Então, as suas batalhas, as suas lutas, que fiquem entre você e Deus, e seu diretor espiritual. E só mais uma coisa, na minha perspectiva, não existe luta cristã. Não existe sem confessor e diretor espiritual. Cara que não confessa nunca e que não tem direção nunca está fingindo o cristianismo. Porque todo mundo tem dúvida. O diretor é para isso.
Isso aí, Herbert. Herbert falou aqui, ó. Nem, embora não se deva mentir, nem todas as verdades devem ser ditas. Exatamente. Nunca deve mentir. Mas não significa que tem que contar para o meu inimigo qual é a estratégia que eu tenho para ganhar o jogo. Não é isso. É um jogo, eu tenho que ganhar o jogo. Eu tenho que meter 3 no Vasco. Não vou contar qual vai ser meu. Eu vou esconder qual vai ser minha escalação. Não estou mentindo, estou dizendo, ó, não vou contar. As verdades não devem ser ditas todas. Por quê? E por que assim? Porque nós achamos que queremos a verdade, mas ninguém quer a verdade. A verdade, dependendo do que ela é muito dura. Sabe aquele cara, o super simpático? Esse cara é um piadista. Ele funciona muito na televisão, para contar piada. De verdade, ninguém quer um cara que diga na sua cara o que ele pensa de você, não. Ninguém quer. O famoso stand-up comedy, né? É, Que é muito divertido no palco, mas na vida real ninguém quer isso. Imagina alguém que chega na casa da sogra e fala pra sogra o que pensa da sogra. Tá louco, vai dar guerra, vai dar briga, vai. Não, ninguém quer isso. E vice-versa, né? Porque as sogras também têm opiniões. Professor, existe uma lenda que quando você está namorando com uma pessoa, a pessoa está difícil, quando casar melhora. Essa lenda Não, não é lenda não, é mentira. é Não é nenhuma verdadeira? lenda, não. Não é lenda, isso é mentira. André, você tem carro? Não, não tem carro Aí você deve ter móveis novos, ou já deve ter tido na sua vida móveis novos. Geladeira nova, fogão novo. Vou te contar, André. Eu me casei há 20 anos atrás. Esse ano eu faço 21 anos de casamento. Eu lembro quando fosse hoje. Quando a gente casou, a gente ganhou um fogãozinho de 4 bocas, muito bonitinho. Não é sacanagem, juro a você. A gente botava arroz pra fazer, aí sabe quando a água do arroz caía assim, pula da panela? Eu vinha com um paninho pra limpar, enquanto o arroz estava sendo feito ainda, limpar aquele negocinho lá. Porque assim, é móvel novo, cheiro de novo, sabe? Cheiro de novo. Vai lá ver como é que tá o fogão agora. É assim, não. é assim. Quando você consegue o bem, quando você consegue o objeto de desejo, normalmente o seu desejo arrefece. Quando você tiver um carro, vai ser assim a mesma coisa. Você vai comprar o carro, você vai limpar o carro toda semana, depois você vai começar a limpar o carro toda quinzena, depois você vai limpar o carro todo mês, depois você não vai limpar mais o carro. Você acostumou. Então, essa frase, depois que casar melhora, não, ela não é um mito, ela é mentira, descarada. O melhor momento que vocês têm, vocês vão casar, o melhor momento que vocês têm é no namoro. A melhor menina que você tem é a namorada, porque ela ainda toma banho para te ver. Ela ainda bota perfume para te ver, porque ela ainda está em processo de eleição, está querendo conquistar seu voto. Depois que você vota nela, e vice-versa, por favor, e vice-versa. Então, a regra, anota aí, pessoal, o pessoal da live, anota aí. A regra é o seguinte: pense o pior homem ou a pior mulher que você imagina, aquela contra quem você tem tudo e jamais ficaria com ela. E veja se seu namorado ou namorada encaixa nesse personagem. Se encaixar, fuja para as montanhas. E claro que isso tem nível, né? Tipo assim, vou brincar com vocês, tá, André? Na minha lista tem 3 coisas, assim, só para brincar, tem muito mais, mas só para 3 coisas. Tem que ser católica, não pode ser vascaína e É importante ser vascaíno. precisa ter cintura. Vamos imaginar assim, 3 coisas, tá bom? Para que case comigo. Só que não é a mesma coisa ser vascaína e não ser católica. Para mim é mais importante ser católica do que não ser vascaína. Então, se tiver 2 de 3, tem cintura, é católica, mas é vascaína, e for gente boa, bom, eu ficaria, entendeu? Ela é capaz de eu ficar. Quer dizer o seguinte, que tem, nessa lista tem graus. Aquilo que eu não suporto, assim, uma coisa que eu não suportaria, minha vida seria um inferno,
ela casar com alguém que não tivesse a minha fé. Então, sabendo disso, esse é o primeiro um. Ah, ela é simpática, é bonitinha, tem um beijo maravilhoso, tem um corpo legal, é flamenguista, roxa, é sócia do Flamengo. Ah, é luterana. Não, desculpa, não dá. Então essa é... Bom, já era, não tem mais. É assim que deve ser feito. Sempre o pior personagem. Ah, não, quer ver um caso? Talvez agora com esse exemplo melhore. A menina vê no rapaz tudo que ela quer, tudo que ela quer. O cara tem a fé que ela tem um time, torce pro time que ela gosta, mas o cara fuma. E a menina manda ele embora. Aí você fala assim, mas o cara é só fumante. Mas aí você não sabe que essa mesma menina tem um avô que morreu de câncer de pulmão. Essa mesma menina, o pai, perdão, o pai não, o tio morreu de câncer de pulmão. Então ela tem problema com fumo. Então para ela colocou no topo de tudo isso o fumo porque ela perdeu a vozinha dela com fumo. Então faz sentido que ela queira jogar alguém no lixo, que ela perder essa chance, porque ela não quer passar por isso. Entende o que eu quero dizer, Entendo. André? É isso aí. O Alan, ele fez uma pergunta de que forma podemos compreender o amor em si mesmo dentro do matrimônio ou do namoro? De que forma? O amor em si mesmo? Ah, tá. Acho que eu já entendi a pergunta. É que eu sempre digo isso. Quem me segue há muito tempo sabe disso. No meu modo de ver, o matrimônio é a vocação que mais se assemelha à vocação cristã. Mais do que o sacerdócio, inclusive. O sacerdócio configura o indivíduo a Cristo. Mas onde nós mais treinamos o amor cristão é em casa. Porque em casa, de fato, eu tenho que amar aquele que me odeia, aquele que quer me matar. Literalmente, tá? Assim, o amor conjugal é muito duro porque as esposas, os esposos, quase falei a Márcia, minha esposa, ela conhece o meu pior lado, sabe? O meu pior lado, como ela tá comigo há 21 anos, ela tá mais tempo comigo do que minha mãe. Eu saí de casa com 19, ela tá comigo há 21. Eu tô mais tempo com a Márcia do que com a minha mãe. Então, a Márcia conhece o meu pior lado. E é muito difícil quando alguém sabe o pior de nós. E aí, quando tem uma briga, eu tenho as facas certas, né? Porque eu sei o que machuca. E nesse momento, eu tenho que amar. E é muito duro. É muito duro. Então, eu diria que o matrimônio precisa ser como o amor de Cristo para conosco. Incondicional. Se você não consegue agir assim, eu repito o que eu falei, tá, André, mais cedo. Se você não consegue agir assim, se você não consegue amar o outro incondicionalmente, você não está pronto para o casamento. Não está. Então saia disso o quanto antes. Não sei se eu respondi a pergunta. Quem fez a pergunta, diga aí de novo se é isso que você pensou, tá? Desculpem. Qual? Nada, que isso. Qual a dificuldade do casamento que nós temos? A maior dificuldade A pergunta já está acabando, já tá bom, professor? Não, tudo bem. A maior dificuldade é o egoísmo. É a maior dificuldade que nós temos. Como eu falei, as pessoas querem casar-se para que o outro faça essa pessoa feliz. Então, na verdade, não é casamento, é um negócio. Eu caso para que o outro me faça feliz. E quando acontece isso, vai dar errado. Então, quanto mais generoso for o indivíduo, quanto mais generosa for a pessoa, mais chance tem de dar certo. Mas é chance. É chance. E eu acredito, André, que isso só acontece entre cristãos, tá? Da mesma fé. E quando casa com não cristãos, a coisa é muito difícil. Eu vejo muitas pessoas hoje, elas acharem que o casamento é como se fosse cabe tudo dentro de uma planilha, sabe? De vídeo Excel. Antes eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro, aí fica meio que organizando como, como a vida com um cônjuge se cabesse dentro de um computador, sabe? De uma planilha, de um sonho, sabe? De alguma coisa, meio que de um marketing, sabe? Pessoal dela.
E aí ela quer tirar foto, aí ele também quer tirar foto, aí ele quer fazer isso, ela também quer fazer aquilo, porque acha legal, mas eu não vejo os casais modernos eles sentando para dialogar, sabe? Um olhando nos olhos do outro, um falando sobre os problemas do outro, um conversando sobre os problemas básicos das coisas, sabe? Eu vejo meio que uma bagunça nisso. O que Então, que você acha há disso? muita gente que faz isso que você falou. Muita gente, de fato, vê o matrimônio como uma vocação. Muita gente. Mas tem gente que vive de marketing. Mas isso não tem remédio, André. Isso não tem essa. Assim, uma coisa que eu aprendi, tem até um ditado que eu adaptei, né? Confessar, não, dar banho em porco, confessar freira, não, três coisas inúteis. Três coisas inúteis. Confessar freira, dar banho em porco e consertar galho torto. Galho torto. Aqueles que não querem, não se convertem. Aqueles que não querem, não mudam, André. Não tem jeito. Então, assim, o que a gente pode fazer? É falar, ó, é assim, né, é assim que é o matrimônio. Se você ainda quer usar a sua menina sexualmente, se você ainda quer enganar quer fazer o golpe do baú com o seu namorado, você, não, você é livre, mas isso é errado. Isso não vai dar certo, nunca. Entendeu? Mas tem muita gente aí que tá mudando. Porque, como eu te falei, cara, a gente tá vendo os resultados, né? Não sei você, mas a gente conhece dezenas de mães que criaram seus filhos sozinhos. Seus filhos e suas Sim, filhas. Essas pessoas, quando vão se casar, em geral, não querem repetir o erro da mãe. Então tentam um casamento melhor. entendi. Aí tentam sair desse caminho que teve antes, né? Uhum. Entendi. O caminho é esse, E assim. O caminho é não repetir o erro do pai. Em geral é assim que acontece. Então, pessoas que entendi. foram abandonadas pelo marido, pelo pai, foram casadas só pela mãe, em geral, tentam fazer diferente quando vão se casar. O Alan fez uma pergunta, mas só que eu não Sim. estou conseguindo ler. Tá muito claro aqui para mim. Ver se o senhor consegue. Eu pensei no amar a si mesmo, é essa? Quando É, essa Jesus, mesmo. quando Jesus diz, amai ao próximo como a si mesmo, de que maneira amar a mim mesmo diz respeito ao cônjuge? Alan, no sentido de que quando ninguém faz mal a si mesmo. É esse sentido. Ora, eu devo amar o outro com o mesmo amor que eu tenho a mim. Ora, quando eu tenho um amor a mim, eu não me machuco. Então, não posso machucar o outro. É aquele princípio, esqueci o nome da lei, que é o seguinte, não faça ao outro o que você não quer para si mesmo. Então, se eu não quero o mal para mim, eu devo amar o outro como eu amo a mim, sem querer o mal para ele. Mas aí não responde, mas o que é o mal para o outro? Esse é o problema. E aí nós temos que dizer o seguinte, ora, significa que aquilo que eu sei que é mal porque Deus não quer, eu não posso fazer com o outro. Entende? É isso. Então, respondendo a pergunta simplesmente é assim. Aqui é um espaço cinza bastante grande, mas aqui, pelo nosso tempo, não vai dar para avançar, não. Mas a ideia é essa, tá, Alan? Amar ao próximo como a mim mesmo. Ora, ninguém quer mal a si mesmo, ninguém quer machucar o seu próprio corpo. São Paulo chega a dizer isso. Quem de nós machuca o próprio corpo? Ora, se não é assim, se eu não machuco o meu próprio corpo, então tem que amar o outro do mesmo modo que eu me amo, não machucando o outro, não sendo injusto com o outro, não sendo violento com o outro. Exatamente. E mais, o que eu quero para mim? Eu quero para mim a Deus, eu quero para mim o céu. Então eu quero por outro a Deus, eu quero por outro o céu, porque eu amo o outro como eu amo a mim. Beleza? O problema aqui é quando quem tá falando é maluco, esse é o problema. Entendeu? Mas aí, não, como eu falei, não vou entrar nisso não, porque vai longe aqui. Espero ter respondido, Alan. Algumas dicas sobre como manter o casamento em uma rocha. Ah, fácil. Essa é muito fácil. Fácil de falar, difícil de fazer. Uma vez por quinzena, tu sai com sua esposa. Larga os filhos na vizinha, pendura numa árvore, sai com sua esposa e com seu esposo. Amor que não se cuida, amor morre. A dica mais importante é essa. Que significa o quê? Sair junto. Significa manter o vínculo aberto, diálogo, essas coisas que você falou, Alan. Outra coisa importante. Seja aberto à vida.
Ah, Robson, lá vem você falar de filho. Você está perguntando a dica, eu estou dando uma dica para você. A dica é essa. Tá? Deus é que sabe quantos filhos vocês podem ter. Não sou eu nem você, é Ele. Então, tem critérios, não é cego, não é louco, mas não faça você, não seja você o critério da sua vida. Porque quando isso acontece, já houve o rompimento entre Deus e você. Mantenha firme a sua fé. Terceira dica, tá? Mantenha firme a sua fé. A coisa mais importante de tudo é a fé. Então, aliás, todos os casos de infidelidade que eu conheço, começou com a infidelidade a Deus. A pessoa começa negando a Deus e aí depois vai negar o cônjuge. Então, mantenha a fé firme, mantenha a fé acesa. Outra dica é uma dica concreta, tá? Vocês podem testar aí. Tentem usar o caixa único, tá? Tentem usar o caixa único. Um caixa só para a família. Juntem todos os orçamentos numa caixa só. Isso eu tenho a suspeita que isso funciona muito na união do casal, tá? O que mais que é importante? Faça planos. Onde estaremos daqui a 5 anos? A família, planos de família. Onde estaremos daqui a 10 anos? E trabalhem para isso juntos. Seja uma família de verdade. O que mais? Não parem nunca de servir a igreja. Nunca. Mesmo que seja aquela coisa de JC. Mesmo que seja SCC. Uma vez por semestre, trabalhar para a igreja. É isso. Acho que são boas dicas. E cuida do corpo. Cuida do corpo. Você casou com uma menina específica. Eu vou mudar, né? A menina casou com você de modo específico. Não casou com careca, banguela e barrigudo. E é verdade que ela tem que amar você assim mesmo, mas você pode facilitar a vida dela, sendo menos barrigudo, tomando banho pelo menos uma vez por semana, escovando os dentes de vez em quando. Então, entenda. Faz um esforcinho, então. Isso ajuda. Faz parte, né? Cuidar da aparência faz parte. É um ato de. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. É um ato de caridade. É um ato de caridade com o outro. Cuidar da aparência não é por torcida. Eu sei que para os homens, assim, os homens ficavam 2 dias sem tomar banho. Mas pensa, não é por mim. É por ela. Ela casou comigo, então tem que tornar a vida dela mais fácil. Se eu não tomo banho, entende? Quer dizer, se eu não cuido da aparência, vai ficar mais difícil para ela. Então eu vou tomar banho por ela, vou comprar uma roupa nova por ela, essas coisas. Quando o senhor falou sobre ter filhos, eu vejo viajamente algumas outras pessoas que gostam de falar, não, mas não quero ter filho, que não sei o quê, ou então quero ter filho só depois e quero curtir a vida. E eu acho engraçado isso porque essas pessoas acabam não curtindo nada, sabe? São as pessoas mais mortas que eu conheço, sabe? Elas não fazem nada, elas não se divertem, elas não saem, elas ficam só comendo, engordando, ficando, sabe? Meio que é um tiro meio que da culatra, tipo, não, eu não quero ter filho para não cair numa rotina, numa monotonia, mas acabo desvoando, caindo dentro do buraco, sabe? Eu acho bastante interessante isso. Novamente, voltamos àquele ponto que nós falamos. Nosso tempo é egoísta. Nosso tempo é um tempo autocentrado, é um tempo que não quer fazer, que não quer doar-se. Os filhos são a prova da doação. Então, como eu não quero me doar, eu vou deixar o último filho para a última coisa, para o último momento. Vai gastar dinheiro, vai tomar meu tempo, vai arrebentar com o meu corpo. Então, no fundo, é isso. Essa sociedade que não quer ter filhos é só mais uma prova da sociedade que está afastando Deus dela, porque ela não quer que Deus mesmo se meta nos seus planos. E esse é o início do fim. Mas eu não estou dizendo aqui de forma nenhuma, tá, o André? Que não haja motivos justos para espaçar filhos. Espaçar. Eu tive um filho agora, eu queria dar um tempo, passar mais um tempo. Às vezes há motivo para isso, são motivos muito claros. Não cabe aqui dizer. Se você quiser, quem quiser saber disso, vai no meu canal lá no YouTube e vocês vão achar. Tá? Mas é que eu estou dizendo assim, que essa mania de espaçar os filhos indefinidamente é só mais um modo de mostrar o egoísmo no nosso tempo, e isso é ruim para qualquer matrimônio. Entendi. Então é isso, eu fiz a última pergunta agora, tá?
Bom, Eu queria agradecer o senhor pela oportunidade, pela disponibilidade de ficar até essa hora com a gente aí conversando sobre o sacramento do matrimônio. E, e o senhor queria deixar algum recado e falar onde que bom, podemos encontrar o senhor? eu quero pedir desculpas a você pela demora, né? Essa live quase não saiu. Mas quem me conhece sabe, eu não nego, é porque de fato aconteceram coisas que me impediram de falar com você. Eu trabalho com isso há muito tempo, eu tenho algumas coisas a dizer. Todos os assuntos aí que foram se falam, tratados, já tratei longamente em outras lives. Se você quer conhecer meu canal, vou ver se eu consigo botar aqui, não sei se eu consigo. Me procura lá no Telegram, tá? No Telegram você consegue me achar. Lá tem um grupo de pessoas que estuda o relacionamento. Relacionamento, tá aí, ó, botei no comentário. Basta botar no Telegram t.me prof. Robson01 ou mesmo no Telegram prof.robson, prof. Robson01. No Instagram, desculpem, no Instagram tá aí, basta clicar na minha foto, vai lá pro meu Instagram, tem lá umas coisinhas legais para vocês se divertirem. Eu tenho um bom humor, viu, André? Eu quero morrer rindo. Então eu não perco piada. Se você quer um pouquinho, rir um pouquinho, se você quer. Eu também, mas é uma risada assim meio cínica, um pouco Sim. cruel, né? Mas é o meu jeito de ser. Eu sou um flamenguista feliz, que se for do mundo. Então, eu vou disponibilizar essa live no YouTube, tá? Vai lá no YouTube, bota aí JNS Cast, que vai aparecer gente lá, vai ter Tá. as outras lives anteriores. E queria agradecer ao senhor pela oportunidade de estar conversando com. Foi muito rica, foi muito agregadora ao nosso, ao nosso movimento, para que os equipistas que já estão partindo para o casamento, como o Matheus já está indo, já está quase lá. Coitada da Milena. Tem chance ainda, dá tempo de parar ainda. Tem tempo de fugir ainda, né? Tem tempo, Milena tem. Então é isso aí, professor. Muito obrigado, tá bom? Que Deus abençoe o senhor e mantenha o senhor nesse caminho para sempre. Interceda por o senhor. Conte comigo sempre. Entenda que a JNS é só uma etapa, não é o fim, é só uma etapa da formação de vocês. Uma etapa importante, mas é só um fim. Mas não é o fim. E que duas coisas Deus nos chama a fazer: amar a Ele acima de tudo e ao próximo como a Ele mesmo, como a si mesmo. Isso pode ser feito de forma solteira ou em conjunto. Isso pode ser feito solitariamente, melhor dizendo, ou em conjunto. Se você quiser fazer com outra pessoa, você vai ter que chegar para o lado, se apertar, para outra pessoa sentar contigo. Eu quero dizer de outra forma, André, a vida é uma viagem. E você está numa viagem que você pode ir sozinho e esparramar-se no banco, é a vida solteira. Ou você pode com outra pessoa ir conversar, e partilhar e dividir o peso. Só que para isso acontecer, você tem que chegar para o lado. Você tem que encostar a perna, você não pode se abrir todo. Se você vai casar, você tem que saber disso. O matrimônio vai exigir que você se aperte muitas vezes para que o outro se sinta melhor. É isso aí. Até mais, pessoal. Tá bom. Tá bom. Queria agradecer a todo mundo que esteve na nossa live aí. E até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau. E meu travou, professor. Pode sair. Gente, brigadão mesmo pela live. Então, até a próxima. Tchau, tchau.